Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus queridos, vamos à nossa leitura bíblica deste sábado, sendo esta a última leitura desta semana. Lembrando sempre, irmãos, que estamos estudando a lição de número 4, que será aplicada no próximo domingo. Ok? Vamos à leitura bíblica, que encontra-se em Efésios, capítulo 4, os versículos de 8 a 12. A sugestão é até o versículo de número 11, porém iremos até o 12 para compreendermos melhor a leitura, que nos diz o seguinte: pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora isso, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Pois bem, irmãos, lembrando sempre que nós precisamos da ajuda dos irmãos, continuamos a precisar do apoio dos irmãos. Compartilhem os vídeos. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Não esqueça de dar aquele joinha e de continuar orando por nós. Somos carentes das orações de todos os irmãos. Amém? Meus queridos, esta semana nós tivemos a oportunidade de, junto com a lição de número 4, que traz por título a atualidade dos dons espirituais, observar a qualidade dos dons, mas principalmente observar o que o Espírito Santo vem fazer no meio da igreja. A razão de o Espírito Santo estar atuando entre os seres humanos, no meio da igreja de Cristo. A razão do Espírito Santo está atuante em nosso meio. Pois sem o Espírito Santo não haveria obra alguma. Nós já vimos isso. Sem a atuação do Espírito Santo, sem o envolvimento do Espírito Santo, nós não poderíamos fazer coisa alguma. E não é diferente nesse ponto aqui também que Efésios nos apresenta. Primeiro, Paulo escrevendo aos Efésios, ele vai dizer a razão porque Cristo é quem vai entregar, quem vai possibilitar, quem vai ofertar esses dons aos homens. Se não fosse Jesus Cristo, irmãos, nada disso seria possível. Se não fosse a obra que o Senhor Jesus fez, se não fosse o trabalho redentor do Senhor Jesus, não haveria dom espiritual, não haveria salvação, não haveria oportunidade de coisa alguma, nenhum de nós estaríamos servindo ao Senhor, todos nós estaríamos andando a passos largos para o inferno e não correndo para os braços do Pai. Só estamos participando dessa caminhada por causa do Senhor Jesus. E Paulo revela aqui, fazendo alusão ao Salmo 68, que ele é aquele que subiu ao alto, levando cativo o cativeiro. O entendimento comum nesse ponto, irmãos, fala daquele período onde Jesus foi sepultado e o momento em que ele ressuscita, que é o momento onde ele desce às profundezas aos espíritos em prisão, e esses espíritos são os cidadãos do Velho Testamento, homens e mulheres que creram em Deus, homens e mulheres que serviram a Deus, homens e mulheres que esperavam a promessa de Deus. O escritor aos Hebreus fala sobre isso, quando ele diz que os antigos esperavam pelo que nós recebemos, que os antigos aguardavam a revelação que nós recebemos, a revelação do Filho de Deus. E quem é que nos revela o Filho de Deus? E aí a gente já vem estudando isso nas lições anteriores, é o Espírito Santo quem faz isso. É o Espírito Santo quem nos dá o entendimento de que através do Senhor Jesus nós seremos batizados com o Espírito Santo. Através de Jesus o Espírito Santo vem morar na nossa vida. Através de Jesus nós podemos entrar na presença do Pai. Então é o Espírito Santo quem faz todas essas coisas. Então quem é que levanta apóstolo?
Quem é que levanta pastor? Quem é que levanta evangelista, doutor, profeta no meio da igreja? É através de Jesus, porque Jesus nos deu todos esses dons. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele fala sobre isso, que o Senhor Jesus foi quem distribuiu esses dons aos homens, mas quem entrega de fato esses dons é o Espírito Santo. É o Espírito Santo quem nos chama para o ministério. É o Espírito Santo quem nos levanta para o ministério. É o Espírito Santo quem nos prepara, quem nos capacita. É o Espírito Santo quem nos dá as condições de fato servir a Deus naquilo que for necessário, naquilo que a obra de Deus precisar. A obra de Deus, ela é dinâmica, porque o Espírito Santo está atuando nela. Não é o que eu quero, não é o que eu penso, não é o que eu desejo, não é a minha vontade que vai prevalecer. O que vai prevalecer é e sempre será a vontade do Espírito Santo no meio da igreja. O Espírito Santo separa para si obreiros. Irmãos, por muitas das vezes, nós não escolheríamos os homens que o Espírito Santo escolheu. Por muitas das vezes, nós não escolheríamos as mulheres que o Espírito Santo escolheu. Nós não escolheríamos as pessoas que o Espírito Santo escolheu. É só olhar para as pessoas que foram levantadas, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, que o Espírito Santo trouxe para fazer a obra, os colocou de pé na presença de Deus e eles foram arautos de Deus aos homens. E eles falaram das grandezas de Deus aos homens. Não é diferente nos nossos dias. É Deus quem tem levantado pastores. É Deus quem tem levantado evangelistas. É Deus quem tem levantado profetas em nosso meio. É Deus quem tem levantado doutores em nosso meio. O que seríamos de nós se o Senhor não ungisse a mente de homens e mulheres para transcrever em livros, para escrever enciclopédias inteiras, falando desse Deus maravilhoso, da sua obra, homens que são extremamente importantes para a obra de Deus, homens que farão uma apologia direta ao Evangelho, que farão defesa, mas defesa clara do Evangelho, expondo a necessidade da palavra de Deus no meio dos homens, expondo a atualidade da palavra de Deus, quando ela nos apresenta o seu maior dom, que é o amor. São os doutores quem nos promove isso, os doutores de Deus. Da mesma forma, o que seria desse ministério de doutor se não houvessem os profetas anunciando a palavra de Deus mundo afora? Se não houvessem homens e mulheres chamados por Deus para serem arautos no meio dos homens. Se não houvessem homens e mulheres dispostos a abandonar a própria vida para atender o chamado de Deus, para anunciar a palavra de Deus, para anunciar aos homens que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo liberta, que Jesus batiza com o Espírito Santo, que daqui a pouco ele breve voltará. O que seria desta obra se não fossem os evangelistas que, jejuando e chorando, vão buscar almas que estão perdidas no mundo afora, que invadem lugares possuídos pelo inferno, que invadem lugares, que pisam lugares que o diabo reina, e esses homens ungidos de Deus são levados aos piores lugares da terra para anunciar o amor de Deus, para anunciar a salvação em Cristo Jesus e resgatar as vidas das mãos do diabo e trazê-las para o seio da igreja, para os braços do Pai. Homens e mulheres capazes, homens e mulheres ungidos, homens e mulheres cheios do Espírito Santo. O que seria dessas almas que os evangelistas buscam e trazem para o aprisco, se não houvesse pastor no aprisco? Capazes, dedicados, amorosos, que vão cuidar dessa ovelha da melhor forma que se pode fazer,
pela graça e pela unção do Espírito Santo, para que essas pessoas tornem-se cidadãos dos céus, primeiramente. Porque primeiro nós somos chamados para habitar os céus. Nós temos um problema com alguns novos convertidos, porque são pessoas que entram na igreja de forma equivocada, porque já entram achando que já serão obreiros, que já farão a obra de Deus da forma como eles acham que tem que ser feito e tal, e às vezes nem aceita ser discipulado, e são almas que se perdem fácil. Mas primeiro nós somos chamados para habitar os céus. Primeiro nós somos chamados para ser cidadãos dos céus. Primeiro é para o Espírito Santo fazer a obra redentora na nossa vida. Primeiro é para o Espírito Santo trabalhar no nosso interior, trabalhar no nosso coração, nos moldar segundo a palavra, nos moldar segundo o amor de Cristo, e assim nós estarmos aptos para que, sendo chamado para a pregação, sendo chamado para o trabalho do Evangelho, possamos atender à vontade de Deus, possamos atender ao chamado do Espírito Santo. E quem é que vai nos orientar nisso? Quem é que vai nos ajudar nisso? Quem é que vai nos conduzir nesse caminho do novo nascimento? Os pastores farão isso. Esse é o trabalho dos pastores. Homens e mulheres chamados por Deus para resgatar vidas. Homens e mulheres chamados por Deus para falar aos corações. Homens e mulheres chamados por Deus para fazer em defesa da fé e da doutrina do Evangelho no meio dos homens. Homens e mulheres chamados por Deus para apacentar, para cuidar, para conduzir o povo de Deus às águas tranquilas, aos pastos verdejantes da presença do Senhor Jesus. Todos esses dons Cristo nos deu, mas é o Espírito Santo quem nos entrega. É o Espírito Santo quem confessa em nossos corações. Meu irmão, hoje é um excelente dia para você fazer um apanhado da sua caminhada até aqui e fazer uma análise e observar em que ponto da caminhada você está. Em algum momento você abandonou a busca do batismo com o Espírito Santo, em algum momento você abandonou a comunhão com o Espírito Santo, em algum momento você abriu mão, por causa disso ou por causa daquilo, você abriu mão do que o Espírito Santo estava fazendo com você, em algum momento você resistiu ao Espírito Santo. Hoje é um excelente dia para você se reconciliar com Ele e permitir que Ele venha atuar outra vez na sua vida e te conduzir de volta para a presença de Deus. Eu não sei em que situação você está na sua igreja, mas entenda, é a sua igreja. Essa é a sua igreja. É neste povo que você congrega, é com este povo que você vai para os céus. Se reconcilie, aperfeiçoe-se na presença de Deus. E de fato, seja você uma bênção para esta obra. Nas mãos do Senhor Jesus, seja você um vaso escolhido para aquilo que o Senhor projetou para a sua vida. Amém? Deus te abençoe, tenha um excelente dia, tenha um excelente final de semana. Que o Senhor Jesus esteja com a sua mão estendida sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor.